Boa tarde, pessoal, tudo bom? Hoje estamos aqui no nosso último dia da edição especial do GBcast aqui no CEF. Foram 3 dias muito legais, muito incríveis, de muita troca, de muita experiência. E para fechar com chave de ouro aqui, a gente decidiu fazer um bate-papo, né? Nós 4 aqui, queridos parceiros que fizeram essas entrevistas acontecerem. E a gente decidiu, assim, falar um pouquinho sobre as nossas percepções. Então, aqui todo mundo já sabe, eu tô com a Elisângela, com o Dirney, com o Thiago. Primeiro, eu queria agradecer demais o Geotecnia Brasil, porque eu acho que foi uma experiência única. E aproveitando, e eu já vou começar aqui falando sobre as minhas percepções, tá? É claro que a gente ficou envolvido aqui nas entrevistas, Sim. né? E a gente tinha esse trabalho de, às vezes, pegar o participante, porque eles têm pouco tempo, são pessoas extremamente ocupadas também, e a gente não conseguiu assistir tanto as palestras, então não consegui assistir todas. Porém, uma percepção que eu tive, que eu aprendi tanto aqui. Assim, tiveram alguns entrevistados que a gente teve uma conversa tão bacana, tão clara, e eles deram algumas aulas pra gente sobre algumas coisas. Então, assim, foi muito enriquecedor. Eu acho que foi um CEF extremamente especial que eu vou guardar para sempre na minha vida. E eu acho que... E também eu acho assim, tudo isso aconteceu de uma maneira muito leve, tá? Eu acho que seria... Sim. É bacana a gente colocar assim, que todo mundo que veio aqui veio de coração aberto. A gente muitas vezes nem fazia um roteiro, a gente só ia conversando e tudo foi acontecendo. Então todo mundo veio de muito boa vontade. As trocas foram incríveis e eu tô muito feliz. Eu só tenho que agradecer a vocês, agradecer de novo a Geotecnia Brasil e a todo mundo que eu sei que ao longo desses dias aí já foram comentando, já foram dando like. As entrevistas vão sair depois, não sei muito bem aí ao longo do mês de setembro, mas eu acho que é isso. E aí, para só eu aqui não ficar falando, eu queria saber, ouvir de vocês, como é que foi aí para vocês essa experiência? Um ponto que eu tentei chamar bastante atenção, né, é porque justamente a gente tem visto pouca representatividade feminina e de jovens nos eventos, nas comissões, nas associações. Então eu tentei trazer bastante, né, nessa questão das entrevistas, sobre essa questão de como é para as mulheres, né, para os jovens estarem nesse meio, como às vezes é difícil, às vezes é mais fácil, dependendo da pessoa. E tentar chamar a atenção para isso, porque é importante ter experiência, sim, isso agrega muito, é importante para trazer o conhecimento para os mais novos, mas é também importante que os mais novos se sintam representados, né, para haver essa conexão entre as gerações, né? Exato. É bem importante, assim, às vezes eu acho que a gente estava até conversando, né, com isso. O jovem, ele tem espelhos, mas ele também precisa se sentir representado, né? Sim. Quando você tem o sucesso lá muito longe, talvez, né? Pessoas com 60, 70 anos, só lá elas falando sobre coisas importantes, tem a falsa sensação de que você só vai poder falar sobre coisas importantes quando chegar lá. Exatamente. Não é verdade, né? Exatamente. Uma coisa que me chamou a atenção, Elisângela, que você pontuou bem, foi na cerimônia de abertura, que a gente tinha uma mesa ali cheio de gente e só uma mulher, que era justamente a Lilian, que esteve aqui conversando com a gente. Então aquilo dali acaba sendo um retrato um pouco aí do que está acontecendo na sociedade na parte de geotecnia, né? Essa baixa representatividade aqui não, aqui a gente está muito bem representado, aliás, as entrevistas foram ótimas, mas essa baixa que está tendo, que foi percebida aqui na feira, né? Sim. Queria aproveitar e fazer um agradecimento também para a CZM, né? Que Perfeito. Patrocinou o GBcast aqui no CEF, né, Thiago? Eu acho que a gente agradece e a gente sabe o quanto que é difícil, assim, a empresa vem, empenha um recurso e faz acontecer todas as entrevistas, então foi bem legal. Uma das coisas que eu gostaria de destacar foi inovação, que foi muito falado. Sim. Verdade, E falamos até, bastante. se eu não me engano, foi o Fred falou, o Guzmão falou, o Ilan falou, que depois vocês vão assistir, que quem não participar mais dessa parte de inteligência artificial, Big Data, Machine Learning, etc., vai estar fora no futuro. Então, eles já perceberam isso. Então, isso aí abre um caminho até para trazer os jovens. Com certeza. Né? Que eles pegam isso com muita mais facilidade do que a gente. Então, abre aí um canal. E a outra coisa que eu queria destacar vai ser justamente as mesas redondas de discussões que estão tendo aqui no CEF, como vai ter de ponta de estacar hélices, etc. Eu acho que esses temas focados assim e que é aberto para a plateia, para todo mundo discutir em conjunto, é de grande valia aí para a geotecnia. Eu concordo. Eu acho que se eu for falar aqui, o que vocês disseram já representa muita coisa, né? Mas primeiro eu quero agradecer especialmente
a Mari, Elisângela, o Dirney, o Bernardo, nosso B, não é? Bruno, o Pedro Oliveira, que fizeram tudo isso acontecer, não é? Reforço o que o Dirney colocou, a CZM se colocou de uma maneira muito protagonizadora do GBcast, não é? E como nós somos uma iniciativa voluntária, isso precisa ficar registrado, não é? Quando lançamos a campanha, a CZM falou, olha, pode deixar comigo que eu mato no peito e faço o gol. Imediatamente cancelamos, olha, se já conseguimos o que precisávamos, né? Então, maravilha. Então, quero agradecer ao Dálvio, a Leandra, agradecer também a Beth, o Manzali, Alexander Korman, o Ilan Gotiliev, que confiaram muito no nosso trabalho. E é o que você falou, Dinei. Tecnologia, inovação. Eu vejo hoje a inteligência artificial como o presente, né? Embora tenha surgido ali uma mesa falando do futuro da geotecnia, eu acredito que já é uma realidade. O Big Data já é uma rotina de muitos projetos, escritórios. E nós que somos jovens e que temos facilidades computacionais, isso vai facilitar, otimizar mais ainda esse processo de aproximar o futuro do presente. Eu acho que, pegando esse gancho também, né, da inteligência, me chamou a atenção a entrevista que a gente fez agora há pouco também sobre assim, né, são dois mundos muito diferentes, que é a inteligência artificial já tomando conta, porém a gente ainda capengando nas investigações. Sim. Né? Então a gente conversou sobre isso. É tudo isso muito fantástico, só que a gente precisa alimentar essa inteligência artificial. Então é algo que a gente tem que parar para pensar e que foi muito bem colocado. Então eu vi quando o pessoal estava falando sobre geofísica, que foi uma mesa bem legal, eu achei ela muito legal, o pessoal falando de geofísica, e como um ensaio complementa o outro, mas eu acho que culturalmente a gente tem que falar, gente, precisamos fazer vários ensaios, né? Perfeito. E parar com essa mania de, vamos só fazer aqui meia dúzia de INSS. Quebrar gente, o paradigma, não. né, Mari? Pô, por favor, né? Precisamos. E voltando ao assunto das mulheres, minha percepção é a seguinte, que é aqui uma provocação, que é o seguinte, se você for ver nas universidades, conversando, temos mais mulheres fazendo mestrados e doutorados do que homens. Olha só. Porém, cargos de liderança, na hora que você olha lá para cima de uma empresa, temos só homens. Esse é um problema que precisa ser tratado, né? Dentro das empresas também, concordo. Isso acho que isso não é só em relação ao CEF, claro, mas só aproveitando aqui o gancho, eu acho que a gente tem que olhar para isso também, né? Com certeza, que nem o Dirney falou antes, né? Na mesa de abertura, tinha só a Lilian lá. É um começo? Sim, é um começo. Estamos tendo alguma representatividade, mas precisa de uma representatividade bem maior. Quando a gente olhava para a mesa, a maioria era de uma idade avançada. Eu me sentia representada, talvez um pouco pela Lilian, mas faltou um geojovem lá. Cadê o geojovem? Mas, ó, Liz, o próprio GB precisa rever isso também. Se vocês pegarem ali as palestras, os webinários, a maioria é tudo homem, não é? E a gente precisa quebrar isso, porque as mulheres hoje, elas têm buscado um conhecimento e que muitas das vezes nós homens não temos esse conhecimento. Então, eu entendo que as coisas estão melhorando, né? E aí de nós, se não fosse a Elisângela e a Mari aqui, né? Pra ajudar, com certeza. Vou até contar um caso, assim, coisas pessoais, né? Quando eu trabalhava no apoio e a gente acompanhava muito a obra, fazia os projetos, acompanhava a obra, e era incrível. As obras mais bem organizadas eram engenheiras femininas que estavam à frente das obras. Então, você chegava lá, ela sabia tudo que estava acontecendo na obra, etc. Então, assim, existe um potencial gigante, né? E eu acho que tem que trazer, né? Eu acho que tem que mudar, tem que incentivar e trazer o público feminino aí mais em evidência aí para ter a representatividade que precisa. Mário, eu lembrei de um ponto importante que o Alexander Korman comentou aqui, no caso, né? Que foi bem legal. Além de toda essa questão da representatividade feminina, um ponto que eu acredito que foi um paradigma quebrado na história dos CEFs é a nossa estrutura de GBcast, não é? Com certeza. Porque quebra o formalismo, tem a palestra, tem os stands, mas tem um espaço para um papo, para entender de perto como o palestrante pensa. Sim. Perfeito. Não, muito leve. Eu acho que esse papo, assim, eu não sou muito a favor de você atribuir competência a sexo, a cor, a raça, a opção sexual. Eu não acho que é isso. Mas eu já tô há mais de 20 anos na geotecnia, que ela, embora não pareça, mas estou. Já dei. E uma das coisas que às vezes me incomodava muito era, por exemplo, assim, eu falar alguma coisa ou dar algum parecer. Só que esse parecer, ele só era embasado se vinha um homem mais velho e realmente falasse a mesma coisa. Senão não vale. Senão não vale.
Porque talvez ela é mulher, ela é loira, tem isso, ela... então assim, eu sofria muito. Uma pessoa, então, poxa, tinha competência, tinha estudo, tinha feito análise, mas aquilo só era embasado caso alguém falasse. Então, eu acho que é isso que a gente precisa... Quebrar. As mulheres também são competentes. A gente Claro. sabe falar sobre geotecnia, sabe falar sobre aço, sobre concreto, sobre analisabilidade, equilíbrio limite. A gente sabe falar sobre plaxis, sobre o que você quiser, né? Então, isso era uma das coisas isso é ainda uma das coisas que me incomoda. É claro que a idade me ajuda, né? Agora, né, depois dos 40, o pessoal fala, tá bom, vai, essa daí... Caramba, me dava menos, viu? Uma coisa bem legal também que eu percebi nesse CEF, a quantidade de empresas, até internacionais. Com certeza. Então, isso gera uma possibilidade de networking, né? Certamente, não só negócios vão ser fechados aqui, mas também oportuniza o estudante conseguir um emprego, um estágio. E o mais importante do CEF que eu vejo também é essa integração, essa combinação da indústria Sim. com a academia. Verdade. Muitos falaram isso, Thiago, aqui nas entrevistas. Legal. Porque não é um evento 100% acadêmico, né, Dinei? Sim. Maravilhoso. Fazer essa integração. E você falou de um ponto que eu também me lembrei aqui, que até dando os parabéns também para a ABF, foi ter trazido o Ricardo Amorim para falar de Perfeito. mercado Nossa, que nacional, para tirar até as nossas dúvidas, né? Porque a gente não é especialista em economia, a gente é Não. especialista em solo. Então vamos trazer um cara especialista em economia para tirar a dúvida desse público. Também o pessoal da reforma tributária, que é uma coisa que impacta Foi tanto legal. os projetistas como os executores. Então, ter feito essa mistura, eu achei que foi muito Multidisciplinar. assertivo, multidisciplinar, exatamente. Então, você tocou em um ponto importantíssimo, porque a cultura de eventos que nós temos no Brasil, muitas das vezes, tende a jogar toda a responsabilidade para o geotécnico. Sim. Por que não trazer um político? Por que não trazer um especialista em economia, né? Sim. E a equipe do CEF conseguiu quebrar esse paradigma, Sim. o que foi muito bom. O Sinduscom ter vindo aqui também, eu achei que foi bem legal, Claro. né? Então eu acredito que esse, se não foi o melhor CEF até então produzido, tá ali no topo da lista. sim, Com com certeza. certeza. Com certeza. Com certeza. E quando você falou de políticos, o pessoal também falou bastante sobre eventos extremos, né? Que tá se chovendo como nunca choveu antes, né? Eu, inclusive, quando estava na mineração, a gente teve a Deca Milenar, que choveu a Deca que não acontecia. E eu imagino que esse trabalho é muito político, né? Porque nós, geotécnicos, ou em geral, a gente consegue dar a solução. Mas você precisa de política, você precisa de incentivo, você precisa de verba. A gente não consegue resolver só o negócio depois que cai, né? Claro. Então, isso é muito importante. Eu acho que tinha que ter mais políticos aqui mesmo, né? Vindo e se inteirando sobre o Até assunto. para entender o nosso ponto de vista, né? Então, às vezes os políticos vão lá, fazem até medidas que não condizem com a realidade de depois que você vai projetar ou que você vai lá para remediar e etc. Então, realmente, essa integração é muito importante. Sim. Perfeito. Mas e você, Liz? Você que já foi premiada em alguns eventos geotécnicos, né? Eu imagino que esse é o seu primeiro CEF? É. Como É a foi pra nossa você? chaveirinha aqui da mesa, gente. Ela tá aqui Exato. escondida, mas é a chaveirinha. Eu já tinha participado de outros eventos, né? Como o GeoSul, GeoRS, a questão do próprio Cobranseg algumas vezes, né? E o diferencial daqui é que, pra mim, aqui é muito mais indústria do que tanto acadêmico. O que é muito bom, por mais que é uma mistura, né? É muito bom, porque aqui o networking pareceu ser muito superior, né? Principalmente para a indústria, para procurar emprego, para conseguir uma oportunidade, para fazer uma parceria. Para essas pessoas, assim, é muito bom. Legal. Verdade. E tem o Dirney que, no caso, hoje representa a parte técnica da G2 Base, não é? Agregou para você estar aqui no CEF, Dirney? Não, com certeza. Eu acho que o CEF, a gente fala internamente que talvez é o principal evento para a gente, empresa, em estar participando. Claro que a gente participa do Cobranseg, porque a gente tem um lado ali que quer incentivar a academia, mas como a Elisângela falou, a interação que a gente faz entre empresa, projetista e academia não tem igual. É o CEF, de fato. E Mari, dentro desse contexto geotécnico, também hoje representa a Tenda Construtora como consultora, não é? Perfeito. Presumo que você vai levar muita coisa. Muita coisa, assim. Eu fui passando nos estandes, eu já vi várias soluções que já me remeteram na hora a algumas obras. Então, eu sou fãzaça, né? E eu, assim, eu quero aplicar tudo, né? Tudo que é... Aí eu vou ser tesourada um pouco, mas com certeza. Eu acho que o CEF, ele agrega muito o profissional
e também agrega muito você como acadêmica, que acho que todo Sim. mundo, aqui todos nós, né, somos acadêmicos e profissionais, e ele tem essa coisa maravilhosa de agregar nas duas coisas. Com certeza eu tô levando o Gustavo, que trabalha comigo, ele tá levando um bolo assim de catálogo pra casa, que eu falei que ele vai ficar umas 3 semanas só folhando, então tudo isso é fantástico, sem contar a quantidade de material, de inovação, e a intenção é que levar mesmo, não é só ver aqui, é a gente aplicar e começar a colocar nas obras, com certeza. Agora deixa eu Legal. fazer uma última pergunta para você, Thiago. Boa! Como você é idealizador aí do Geotecnia Brasil, e é a primeira vez que o Geotecnia Brasil, que o GBcast está participando aí com esse podcast. Fala pra gente como é que tá sendo a sua experiência, como é que foi, né? E contar um pouco dos bastidores aí para poder organizar tudo isso. Olha, eu sinceramente fui surpreendido, porque eu não imaginei que repercutiria tanto ter um GBcast na feira. Para você ter uma ideia, Dinei, esses dias eu tava até conversando com a Mari. O pessoal da Iunta, aqui da Finlândia, ficou impressionado com a estrutura aqui. Inclusive, falou, olha, a gente está acostumado a rodar o mundo fazendo eventos e não tínhamos visto um podcast geotécnico, né? Olha só. Então isso foi bem legal. Mas assim, o mais importante, por mais que exista essa idealização nossa, né? Tem as pessoas também que ajudam e que fizeram tudo isso acontecer. E aí nós temos, por exemplo, vocês, né? Nós temos toda a equipe da ABEF que apoiou. Então, sinceramente, não é um trabalho feito com uma pessoa só, né? Mas o mais importante que eu levo para casa, além do conhecimento técnico, é a oportunidade de poder rever os amigos, estreitar essa relação de amigos, né? Verdade. Eu acho que isso não tem preço. E a Muito gente bom. esqueceu de agradecer, ó, a nossa Ana Júlia que ficou ali também, É, né? Ana. Que ela ali nos bastidores ajudou a gente um monte, a carinha dela olhando, mandava ir atrás das pessoas também. Ela foi uma parceiraça. Então, obrigada, viu, Ana? Ela tá ali, ó, atrás do vidro. Obrigado, Fofa. Ana. Tem o Bernardo também, né? O Bruno. Ah, o pessoal da MUC, que você já agradeceu, por isso que eu não agradeceu. Mas sem eles aqui, nossa senhora, nada teria acontecido. É. Gente, a galera que tá aqui atrás, eles são muito profissionais mesmo. São a gente fera. tem até o takezinho assim, ó. São fera. São feras. Então é isso. Eu acho que foi uma experiência incrível. Eu agradeço demais. Se quiser me chamar de novo, Thiago, eu venho, entendeu? A gente tá à disposição, tá? exatamente. Conta com a gente. Vão cansar de Muito ver a obrigada, nossa Cocô. cara. Tamo junto, gente. Olha, agradecemos de coração a todos aqueles que nos acompanharam. Então é isso, pessoal. Obrigada. Um grande abraço, pessoal. Grande Tchau, tchau. abraço. Obrigado, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Muito obrigado.